Olá, e seja muito bem-vindo ao nosso estudo Apocalipse capítulo por capítulo, aqui no canal Sinais do Eterno. Hoje mergulhamos em um dos capítulos mais visuais e fundamentais de toda a profecia, o capítulo 12 do Apocalipse. Este capítulo nos apresenta os personagens centrais da grande guerra cósmica que se desenrola por trás da história humana. Dizem que, quando perguntaram a Napoleão Bonaparte qual era a maior necessidade da França, ele respondeu: mães, mães e mães. O capítulo 12 nos apresenta a mãe ideal, a Igreja verdadeira de Deus, e nos mostra o conflito dela contra seu inimigo mortal. Se a jornada pelo livro do Apocalipse é algo que você busca e a profundidade da profecia lhe interessa, então você está no lugar certo. Acompanhe-nos inscrevendo-se no canal Sinais do Eterno e deixando sua curtida para fortalecer nossa comunidade de estudo. A visão do capítulo 12 começa no versículo 1, com um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Quem é esta mulher? Ao longo de toda a Bíblia, uma mulher é usada como símbolo do povo de Deus. No Antigo Testamento, Israel é a noiva do Senhor. No Novo Testamento, a Igreja é a noiva de Cristo. Esta mulher gloriosa, portanto, representa o povo fiel de Deus através de todas as eras. Sua aparência é cheia de significado. Estar vestida do sol significa que a Igreja é iluminada pela glória do Evangelho e pela justiça de Cristo, o sol da justiça. A lua debaixo dos seus pés simboliza o sistema cerimonial do Antigo Testamento. Assim como a lua reflete a luz do sol, o sistema de sacrifícios apenas refletia a luz do Messias que viria. Com a chegada de Cristo, esse sistema foi cumprido e ficou no passado, debaixo dos pés. A coroa de 12 estrelas representa o fundamento da Igreja. Os 12 patriarcas do Antigo Testamento e os 12 apóstolos do Novo Testamento. No versículo 3, um segundo sinal aparece no céu. E eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres. Este é o grande antagonista. O versículo 4 revela sua origem e sua intenção. Sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, uma clara referência à rebelião de Satanás no céu, onde ele enganou e levou consigo 1/3 dos anjos. A profecia então foca em sua intenção na terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. O próprio Apocalipse, mais adiante, no capítulo 20, identifica o dragão como o diabo e Satanás. E a história nos mostra qual foi o poder terrestre que Satanás usou para tentar destruir o filho da mulher. O Império Romano pagão, cujas legiões frequentemente usavam o dragão como estandarte. A cena está montada para um confronto cósmico. O dragão, representando Satanás e seu agente, o Império Romano, aguarda para destruir o Messias. O que acontece a seguir é o ponto central da história da salvação. No versículo 5, a profecia se cumpre. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Este filho é, sem dúvida, Jesus Cristo. O dragão não perde tempo. A história nos conta que Satanás usou o rei Herodes, um fantoche de Roma, para tentar assassinar o Messias em seu nascimento. A ordem para matar todos os meninos de Belém foi a tentativa desesperada do dragão de devorar o filho. Mas o plano de Deus não podia ser frustrado. O menino foi protegido. E a profecia resume toda a vida, morte, ressurreição e vitória de Cristo em uma única frase poderosa. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Com sua ascensão, Cristo foi colocado fora do alcance terrestre do dragão,
vitorioso e entronizado no céu. Frustrado em sua tentativa de destruir a Cristo, o dragão volta sua fúria contra a mãe. A partir do versículo 6, o foco da perseguição muda para a igreja. O texto diz: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. O deserto aqui é um lugar de refúgio e proteção, mas também de obscuridade. Ele representa a condição da verdadeira Igreja de Deus durante a longa noite da Idade Média. Enquanto uma igreja oficial e politicamente poderosa se erguia em grandes catedrais, a igreja fiel, a mulher pura, estava escondida em lugares isolados, como os vales e as montanhas, para poder adorar a Deus segundo a sua consciência. A imagem da Igreja de Deus sendo protegida no deserto por mais de um milênio é um poderoso testemunho do cuidado divino. Você já tinha pensado na Idade Média sob essa perspectiva profética? Compartilhe sua reflexão nos comentários. A troca de conhecimento é o que fortalece nossa comunidade aqui nos Sinais do Eterno. E por quanto tempo ela ficaria no deserto? A profecia é específica: 1260 dias. Como já vimos em nosso estudo, este é o período profético de 1260 anos, que se estende do ano 538 ao ano 1798. Foi o longo período de supremacia da Igreja apóstata, durante o qual os verdadeiros seguidores de Cristo foram perseguidos e tiveram que preservar a fé na obscuridade, sustentados apenas pelo poder de Deus. Para entendermos a fúria do dragão contra a mulher, a profecia agora abre uma cortina. Dos versículos 7 a 9, somos levados de volta ao início de tudo, à origem celestial deste conflito. O texto diz: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Esta é uma retrospectiva, um flashback profético. A Bíblia nos conta, nos livros de Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28, a história de Lúcifer, o anjo que se rebelou por orgulho e inveja. O ponto principal aqui não é apenas quando a guerra começou, mas o fato de que o dragão foi derrotado. O versículo 9 é claro. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi expulso do céu, e o seu campo de batalha foi transferido para a terra. Com a sua expulsão, uma grande voz no céu proclama a vitória, no versículo 10. Satanás é identificado por sua principal atividade. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite. Sua obra é criticar e acusar o povo de Deus. Mas como ele é vencido? O versículo 11 nos dá a fórmula da vitória cristã, tanto no céu quanto na terra. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. A vitória é alcançada pela fé no sacrifício de Cristo, pelo testemunho corajoso e por uma entrega total a Deus. O resultado dessa guerra celestial tem uma dupla consequência, como vemos no versículo 12. Para o céu, há alegria, mas para a terra, um aviso. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Sua ira é imensa porque ele sabe que seu tempo está contado. Mas por que pouco tempo, se isso aconteceu há milênios? O tempo é relativo. Para um ser que foi criado para a eternidade, os poucos milhares de anos de rebelião na Terra são, em comparação, um tempo muito curto. E quanto mais perto chegamos do fim, mais curto esse tempo se torna. Expulso do céu, o dragão concentra toda a sua fúria em um novo campo de batalha, a Terra. Seu alvo principal é a mulher,
a Igreja de Deus. O versículo 13 retoma a narrativa, mostrando que, ao se ver na terra, o dragão perseguiu a mulher. Mas Deus não abandona seu povo. O versículo 14 descreve uma proteção milagrosa. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até ao deserto. Esta imagem é tirada diretamente do livro de Êxodo, capítulo 19, onde Deus diz que tirou Israel do Egito sobre asas de águia. É um símbolo do cuidado, da proteção e do livramento divino durante o longo período de perseguição de um tempo, tempos e metade de um tempo, os 1260 anos. O dragão então lança um novo ataque. O versículo 15 diz que a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio. Em profecia, como vemos em Apocalipse, capítulo 17, águas representam povos, multidões, nações e línguas. Este rio ou dilúvio simboliza as perseguições em massa, os exércitos e as cruzadas lançadas durante a Idade Média contra os fiéis que se refugiavam no deserto, como os valdenses, que foram terrivelmente massacrados. Mas a profecia anuncia um livramento. O versículo 16 diz: A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio. Se as águas são as nações populosas da Europa, a terra representa o oposto, um lugar de refúgio, pouco habitado. Esta profecia apontava para a descoberta do Novo Mundo. A América se tornou um santuário para os perseguidos da Europa, um lugar onde a terra ajudou a mulher, oferecendo liberdade religiosa. O capítulo termina com o foco do dragão nos últimos dias. Após o fim dos 1260 anos, sua ira se volta para um grupo específico. O versículo 17 conclui: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Este é o remanescente, a Igreja de Deus no tempo do fim. E a profecia nos dá duas características claras para identificá-los. São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é definido em Apocalipse, capítulo 19, como o Espírito de profecia. O capítulo 12 nos deu uma visão panorâmica de todo o conflito, desde sua origem no céu até seu clímax na terra. Ele identifica o povo de Deus e seu inimigo, e nos deixa com as duas marcas do povo remanescente de Deus. Se este estudo fortaleceu sua compreensão, demonstre seu apoio com uma curtida e compartilhe essa mensagem de esperança. Inscreva-se no canal Sinais do Eterno e ative as notificações. Assim, você não perderá o próximo passo de nossa jornada pelo Apocalipse. No próximo episódio, veremos em detalhe quais são as armas que o dragão usa para atacar o remanescente. A profecia revelará duas bestas misteriosas e o significado do infame número 666 em nosso estudo do Apocalipse, capítulo 13.